Namastê. Eu estou aqui novamente com vocês. Bastante saudade desses nossos encontros, né? Os encontros com as taras foram bastante intensos. E esta intensidade me fez tirar umas férias para que pudéssemos reciclar tudo, dar um tempo, né? Desacelerar, porque as 21 taras foram bastante complexas e foi a primeira etapa de começar a trazer para o planeta essas deidades novamente. Por algum motivo, elas tinham sido recolhidas e esse recolhimento é muito engraçado, que foi um recolhimento pelo povo das águas. Não me perguntem, que eu não sei o que é, mas enfim, é como se elas tivessem ficado recolhidas por um tempo para que a humanidade pudesse crescer e compreender o seu campo de intenção e de energia e o quanto isso é importante. Você tomar decisões importantes na sua vida, você se separar ou se afastar daquilo que fica difícil. Então, o próximo passo será a iniciação das taras e uma visualização um pouco mais curta de cada uma delas, com as suas qualidades, suas virtudes e seu campo de energia. Muito mais uma visualização do que um conteúdo, que eu tentei trazer as duas coisas, né? O conteúdo e a visualização. Mas dentro do budismo é sempre visualização. Você se torna um com a deidade. E é isso. A gente vai começar a reelaborar as taras novamente, tudo de novo. Enquanto isso, a professora era dentro das taras. Mas eu escolhi o Dia das Mães, né? Para que nós pudéssemos reabrir essa nossa proposta de encontro aos domingos. Então, sempre será no segundo domingo e no último domingo do mês. E por enquanto, para que eu não tenha muito que pensar no que falar ou elaborar conteúdos para vocês, eu vou fazer como eu fazia, como se eu tivesse vindo visitar vocês. Mas essa visita tem muitas informações e traz muitas questões. Vou começar falando de toda essa água no planeta, de todos esses terremotos, maremotos, tsunamis, tudo isso que vem acontecendo para sinalizar algo que a humanidade ainda não conseguiu entender. Quando eu comecei a estudar a história do Egito Antigo para levar os grupos com comprometimento energético para receber realmente os conteúdos que lá foram trazidos naquela época, era de tamanha importância estar lá para receber as informações. Então, eu vou contar uma historinha, adoro história, para vocês. Digamos que houve uma grande queda em Atlântida e o final de Atlântida já havia uma guerra entre
orgulho, vaidade, quem pode mais, por uma mistura que tinha sido feita a partir do final de Lemúria. Foi escolhido os seres que permaneceriam no planeta com essa nova mistura no nosso DNA, que é o DNA que já continha um grande fluxo de amor dos pleiadianos, mas que foi misturado com o poder que Deus nos deu para que possamos criar e recriar situações. Mas veio o dilúvio e alguns já tinham sido informados do dilúvio. Não foi só um Noé, diversas caravelas foram montadas. Não sei se é caravelas que se chama, acho que sim. Esses barcos grandes, como conta a história de Noé, foram direcionados para diversas partes do planeta. E foram escolhidos grandes avatares, grandes sacerdotes, grandes sábios, que se auto-escolheram para estar aqui. Então, a pirâmide de Saqqara, na região do Egito, foi a primeira pirâmide montada por um cara que foi um grande sacerdote, que foi um grande arquiteto, um grande engenheiro, um grande astrólogo e depois tornou-se um grande curador. Então, esse cara que chegou lá, ele começou a montar as pirâmides só com a força da sua mente. Porque lá em Atlântida, nós, seres que vivemos em Atlântida, tínhamos essa capacidade. O nosso pensamento era tão forte quanto agora, só que nós acreditávamos nesses pensamentos. Nós acreditávamos no Filho de Deus que somos. Então, ele veio, tem diversos nomes esse cara, e ele veio para cá junto com alguns seres no barco dele. E lá ele iniciou um processo. Outro Noé, como eu chamo os Noés, foram para a região do México, outros para a região do Peru, e assim começaram a iniciar. Só que começou a iniciar a Era de Kali Yuga, a era onde os humanos precisavam, os novos seres que viriam nascer através desses participantes dos barcos, eles precisavam compreender que não haveria como construir novas embarcações, que haveria uma descoberta nessa era de Kali Yuga que conseguiria toda a civilização sair dessa roda sansârica que é a terceira dimensão. Deixa a história entrar dentro de vocês, vai assimilando tudo isso. Houve uma era
de 25.923 anos, 25.923 anos, onde havia seres plenamente despertos com um DNA de puro amor. Lemúria. Algo aconteceu em Lemúria e veio a uma inundação no final desses 25.923 anos e tudo sucumbiu. Restou alguns seres desses que já vinham com uma modificação do DNA, que eram os Atlantes, e os Atlantes foram recebendo uma carga maior de poder e foram começando a se desligar dessa amorosidade que eram, desse fluxo de amor que fluía através deles, e começaram a guerrear e a criar ruídos, e de repente um grande cristal que sustentava a Atlântida sucumbiu, explodiu, foi removido do lugar, foi para baixo d'água, não sei, tá? Só sei que o cristal Atlântida se rompeu e essa morosidade que existia se intensificou até que veio o dilúvio. Aí esses Noés novos fizeram as suas barcas, construíram os seus barcos, foram para dentro, esperaram a enchente passar, o dilúvio passar, esperaram a lama secar e começaram a nova era de Kali Yuga, a terceira era, que é o que a gente tem informação, tá? Antes disso, tem uma história de Adão e Eva, um conto ali, que eu não quis me deter muito em meditar sobre isso. Mas, digamos que é tudo uma historinha na cabeça da Isabel, tentando montar esse nosso quebra-cabeça, ok? Digamos que esse novo ano cósmico de 25.923 anos esteja se fechando agora, nesses anos de agora. Nós já sabemos que criar um barco novo, uma nave ou algo que vai nos colocar em outro planeta não vai resolver. Até mesmo se nós tivéssemos a inteligência suficiente para criar um foguete e fosse esperar em Marte ou sei eu aonde, o dilúvio da Terra passar, não resolveria. Porque o nosso DNA se repete. Então, a professora Isabel fica meditando, tentando achar a famosa chave que vai virar esse jogo. Aí vocês voltem para a era de Jesus. Jesus nos disse: sois como eu, filhos dessa grande fonte, desse grande Pai que tudo criou. O que eu posso fazer, todos vocês podem fazer. Porque eu sei dentro de mim que eu tenho essa fonte. Eu acredito e meu pensamento se une a essa fonte maior para realizar o que eu preciso realizar nessa terra. E foi por isso que ele ressuscitou muitos, foi por isso que muitos se curavam, e ele nunca dizia que era ele.
ele dizia: a sua fé me curou. A sua fé te curou, desculpa. Então, se nós pensamos tudo isso, qual é a atitude que nós temos que tomar como seres humanos? O ano passado, quando nós passamos por aquelas violências de água, aqui quase levou uma parte do nosso florescer. Foram muitas bênçãos que nós recebemos, entendendo que eu tinha colocado uma máquina para arrumar o rio uma semana antes de vir aquilo tudo, porque se não tivesse feito isso, talvez a gente tivesse perdido uma parte muito grande da pousada. Mesmo assim, é entender o que falta, se somos filhos de Deus, se temos um poder de criar e descriar muito grande, o que é que falta para que nós possamos dissolver esses conteúdos de final de mundo, de sucumbir tudo em água. Como vamos sair disso? Aí vou voltar para a constelação. Faz um parêntese aí, bota numa caixinha do lado, porque nós vamos voltar para a constelação. O que faz a constelação? Quando eu percebo que meu avô tinha um padrão, seja emocional ou físico, meu pai repetiu esse padrão emocional ou físico, eu estou repetindo esse padrão e provavelmente os meus filhos repetirão esse padrão. Eu vou para uma constelação, a consteladora abre o campo mórfico familiar e ela vai mexer naquilo tudo energeticamente, ela não a grande fonte, e a gente vai descobrir a origem dessa repetição, acolher a origem dessa repetição e, magicamente, eu melhoro, os meus filhos não interrompem esse processo de repetição. Meu pai já morreu com isso, mas já se liberou na hora que a gente entra. Meu avô não precisa mais repetir dos outros antepassados dele. Ok, nisso a constelação está fazendo um serviço maravilhoso e a gente sabe disso. Por que é que a gente não acredita que pode fazer isso num volume maior, desprogramando tudo que aconteceu para que nós chegássemos no primeiro dilúvio, no segundo dilúvio e vamos indo para o terceiro dilúvio e já não temos mais muito o que dizer que isso é mentira. Porque agora o Rio Grande do Sul está coberto de água, a China está se desmanchando do outro lado e muitos lugares e muita chuva ainda virá. Porque isso está programado e isso se repete. E como interromper essa porcaria? Então, ou morremos afogados, ou se jogamos na primeira correnteza, ou regaçamos as mangas. Vamos entender isso e vamos apagar. Essa palavra está constantemente na minha cabeça. Apagar as distorções geopáticas criadas pelo processo de repetição. Vou falar de novo. Apagar todas as distorções geopáticas que foram programadas para acontecer no final de cada ano cósmico, que é esses dos 25.999
25.923 anos, mais ou menos isso. Então, nós precisamos um quantum de pessoas que entendam isso que eu estou falando para vocês, por favor, e que comecem a fazer pelo menos aquele exercício que eu botei lá, que foi o exercício passado por Sai Baba. O ano passado, quando eu comecei a montar aquele exercício, depois teve outra enchente que deu em Santa Catarina e essa região aqui não deu, mas também não resolve nós só salvar o Rio Grande do Sul e só salvar Santa Catarina, que por sinal o Rio Grande do Sul e Santa Catarina no famoso mapa de 2012 está fadado a desaparecer. Ele deixa de existir, ele sucumbe em água. Se nós não dissolver isso, é certo que aqui não vai ter mais nada, que aqui vai se acabar. Então, o que é que esse Criador maior quer que os seus filhos descubram? Assim como veio a água para limpar tudo, eu emano amor e respeito por essa água, mas eu abro o campo mórfico e eu desprogramo completamente esse processo, não só no Rio Grande do Sul, não só em Santa Catarina, mas no planeta. Precisamos estender esse nosso campo de visão para o planeta, além de acreditar em nós mesmos, além de assumir esse poder pessoal que nós temos e que seja um número bem grande de pessoas que entendam isso, nós precisamos apagar completamente esse programa. O programa é tão louco que tem um lugar que está certo monitorando que a África vai deixar o lugar dela atravessar o Atlântico para cima do Brasil e se encaixar de volta naquela famosa placa que foi desencaixada em que tempo eu não sei. Então, se eu penso que eu sou um pobre coitado, eu me torno um pobre coitado. Se eu penso que o mundo está me condenando, o mundo vai me condenar. Se alguém diz, e muitos acreditam, que a África vai sair da onde é a África e vai se arrastar para cima do Brasil e vai consumir Santa Catarina e o Brasil, então vamos cruzar os braços, entrar no primeiro rio ou na primeira onda que tiver de tsunami e vamos embora. Sinto muito, mas Arca de Noé não vai ser possível fazer, porque a humanidade não entendeu ainda. A humanidade pensa muito pequeno dela mesma, se autodestrói. Então, nesse segundo domingo de maio, eu desejo às mães que olhem seus corações, que consigam entender a importância disso que eu estou dizendo, porque é isso que vai salvar nossos filhos, nossos netos, para uma continuidade de civilização. Senão, esse nosso sonho aqui estará concluído. Estará concluído, mas não tiraremos 10. Estará concluído, mas não passaremos na grande prova dessa universidade chamada Terra. Por quê? Porque ainda não entendemos. Porque ainda estamos chorando a perda de alguns quando o planeta inteiro vai sucumbir.
E se nós não tivermos a coragem de entender que tudo isso é uma prova para nós e não uma praga ou um castigo, Deus não castiga. Deus quer que nós lembremos que somos grandes, somos filhos de Deus e podemos, tudo que foi criado indevidamente, nós podemos descriar, nós podemos nos perdoar, porque nós fizemos o nosso melhor e não tinha ninguém julgando. Era apenas uma prova, certo? E eu me perdoo. E além de me perdoar, eu passo a apagar a ignorância que foi plasmada por outros que achavam muito maravilhoso ficar criando, recriando e apostando que isso vai acontecer. Se não fizermos nada, vai acontecer mesmo. Se não tivermos um campo, não só dando cobertor, comida e dinheiro para que o Rio Grande do Sul possa começar de novo, mas indo muito mais além, porque está acontecendo isso na nossa cabeça, na nossa casa, na nossa frente. Então, em vez da gente ficar alucinado e chocado com o que está acontecendo, vamos meditar de que forma nós podemos fazer isso. Acha a sua forma. Se não achar forma nenhuma, todos os dias visualize uma grande mandala neutralizar ou o grande círculo unificado rei que Saratanasai, que agora eu sei que ele foi criado para isso, porque ele é uma grande borracha, eu brinco, é uma grande borracha Canva que vai com a chama violeta apagando tudo, porque eu sei que apaga e eu acredito que apaga. É isso que falta no ser humano, acreditar na sua força. Então, eu não estava mais acostumada a falar tanto assim, que vocês consigam ter essa consciência que está cada vez mais aberta dentro de mim. Eu sempre fui falando devagarinho, mas não dá mais tempo de falar devagarinho, tá? Eu tenho um material que eu até traduzi ele, que é alucinante desse processo das placas se movendo e do que vai acontecer. Então, isso pode acontecer se todo mundo acreditar. Mas pode ter um desvio e nada acontecer se as pessoas tiverem força e pensarem por aqui. Isso foi plasmado, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu já ia terminar, mas vou dar um exemplo para vocês. Eu quero porque eu quero um marido, eu não, tá? Cuidado, universo. Alguém quer porque quer um marido. E aí você pede tanto esse marido que não importa mais se o marido tem integridade, não tem integridade, ou se isso ou se aquilo. Então, você plasma um caminho onde você vai encontrar o marido e nem sempre aquilo que você esperava, tá? Mas se eu estou aberta e se eu apago essa sensação de que vai acontecer isso ou de desejo em busca disso, eu consigo estar aberta e pode aparecer alguém que me complemente. Então, quando eu estou relaxada, quando eu estou tranquila e serena, confiante na minha força, pode aparecer alguém. Mas se eu estou programando, algo vai trazer essa programação. O que é que eu quero chegar com esse exemplo? Tem gente programando o final do mundo, programando
E se ninguém tiver um contrapartida de apagar essas programações, elas vão acontecer. Acho que agora ficou um pouquinho mais claro na cabeça de vocês. É muito difícil traduzir dentro de um tempo linear tudo que a gente vai aprendendo em oitavas maiores. E a professora fica desesperada tentando achar uma chave, uma fala simplificada para dizer, gente, precisamos girar essa chave, senão falta muito pouco tempo e não vamos conseguir. O não vamos conseguir significa um grande dilúvio nessa terra. E com certeza eu apago até mesmo isso, que me dá uma desesperança também, porque se as pessoas não conseguirem entender, tá? Primeiro passo, se não conseguirem entender que essa sombra toda que está aí fora é nossa responsabilidade, nós precisamos acolher, e tudo que foi distorcido e plasmado por ignorância, nós podemos apagar. São os dois passos principais nessa caminhada. Não importa se você está iluminado, se você se sente isso ou aquilo. O que importa é que o coletivo precisa mudar. E para o coletivo poder mudar, nós temos que estar de mão dadas. Então, um bom Dia das Mães para vocês. Espero que vocês não fiquem muito assustados com tudo isso. Mas se alguém não começar a falar, nós não vamos conseguir. Então precisamos sim apagar. Não precisamos pedir, por favor, nos ajude, que por favor nos ajude, nós não passamos na grande prova final da universidade chamada Terra. É nós assumindo a nossa força, então sim Deus nos faz passar por uma nova etapa, numa calmaria e numa tranquilidade e voltar novamente para esse DNA puro. Então, é interrompendo a ancestralidade e é interrompendo a ancestralidade coletiva, a ancestralidade planetária. É a história do planeta que precisa ser reescrita. Reescrita para que ela volte à época dos lemurianos, certo? Então, um grande beijo no coração de vocês. Eu acabei de voltar para o Egito, eu estou plenamente conectada com o Rio Grande do Sul desde que eu desembarquei. A gente conseguiu uma ONG maravilhosa, a Foco, que é de uma aluna minha muito antiga. Tem há 12 anos, eu apoiei desde o início essa ONG e ela está arrecadando verbas para comprar aquilo que está mais emergente no Rio Grande do Sul. Ela é uma ONG que apoia crianças, adolescentes e dá formação para um trabalho mais qualificado. Em vez de ir para a universidade e não conseguir terminar a universidade, uma formação boa, uma formação que ajuda as fábricas onde precisam desse tipo de mão de obra, né, mais especializada. E ela topou e eu pedi para ela, porque esse sistema de ONG, eles não pagam imposto, grandes impostos dos dinheiros recebidos, porque eles reaplicam e eles têm toda a papelada administrativa deles online disponível. E a gente não pode nós mesmos receber dinheiro assim, porque vai entrar no nosso CPF e nós vamos ter que pagar um imposto grande. Então eu fiquei pensando como conter. Eles estão buscando também verbas maiores para o Rio Grande do Sul através de grandes indústrias e no
no exterior. Então, se vocês quiserem doar um pouquinho, alguma coisa, de pouquinho em pouquinho, a gente vai formando uma verba considerável. Tá lá no meu site, eu tô sempre postando eles. E é isso. Espero vocês daqui a 2 domingos para uma conversa de fechar o mês, né? Com tudo que deu. Eu estarei nesse último final de semana do mês no trabalho do Reiki Unificado, que é o próximo trabalho que nós temos. Então, desse período ainda temos praticamente 15 dias até o Reiki, que já tem bastante gente, tem poucas vagas, quem quiser, porque esse é o trabalho que Sai Baba me deu de presente com uma força enorme. E na verdade era para trabalhar nesse apagar. Beijo para vocês, um bom Dia das Mães para todas nós.